Olá, queridos! Hoje eu estou aqui com a minha última parte daquela série de mensagens. Eu estou falando como vencer a rejeição. Hoje eu estarei abordando o tema sobre a mágoa, como vencer a mágoa, que é um dos sentimentos ligado à rejeição. Mas antes eu quero te pedir uma ajuda, que você me ajude a divulgar esse canal, que você compartilhe, escreva uma mensagem, dê um like, para que o canal de YouTube entenda que é um vídeo relevante e outras vidas venham a ser abençoadas. Eu sei que eu posso contar com você. Então vamos à mensagem de hoje, que vem direto do coração de Deus para o seu coração. Se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14, que diz assim: a cura de um menino. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o menino está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Amém? Nós acabamos de ler uma passagem da vida de um homem que desde pequeno, desde que ele tem um filho pequeno, o seu filho é possuído por um demônio que o joga, que o maltrata, que o lança no fogo. Você consegue imaginar a dor desse pai? Por quantas feridas ele passou? Com certeza, seu filho não pôde brincar com as outras crianças normalmente. Ele era uma criança mal vista. Né? Aquele ali é o que fica endemoniado. Os pais com certeza não tinham medo que os seus filhos brincassem com ele. Quantas vezes o pai deve ter procurado ajuda entre os fariseus, entre aqueles que estavam no templo, né, que dirigiam o templo, entre os doutores da lei, mas eles não puderam ajudar. Vocês viram aqui que estavam ali os escribas, os discípulos, e ele levou até os discípulos, mas os discípulos, eles também não puderam ajudar aquele homem. E assim também na nossa vida. Muitas vezes nós trazemos dores, feridas do que nós passamos desde a nossa infância. E quantas vezes nós queremos sentar com alguém para conversar, para explicar, e às vezes as pessoas querem nos dar uma opinião, uma sugestão, e parece que a gente não conseguiu se fazer entender, né? Ou às vezes a gente não quer nem que as pessoas falem nada, a gente só quer falar, mas as pessoas também querem dar opinião. E as dores são grandes. E muitas vezes nós chegamos na igreja, muitas pessoas, ao invés de olhar para Jesus, de correr para Jesus, elas vão para as pessoas. E às vezes se frustram, porque o pai aqui também, ele correu para os discípulos de Jesus, mas os discípulos de Jesus não puderam ajudar, não tiveram fé para expulsar aquele demônio. E a gente precisa saber que as pessoas na igreja são pessoas comuns como nós, que vão nos frustrar, que nós vamos frustrar também, e que às vezes elas não vão poder nos ajudar. Mas existe um que pode fazer todas as coisas. Quando Jesus chegou, e aquele pai foi até Jesus, foi até ele para conversar com ele, ele começou a contar. E ele disse: eu trouxe para os seus discípulos. E os discípulos não puderam fazer nada. E Jesus chama a atenção dos discípulos e disse:
homem de pequena fé, por que vocês são assim? Então, pra gente que conhece a palavra de Deus, que a gente já tem essa parte para nós, que a gente tenha fé, para quando alguém chegar até nós, a gente tem uma palavra, sabe, de consolo, uma palavra de libertação. Mas enfim, Jesus ali estava ensinando aos seus discípulos, porque Jesus na terra, ele ensinou muito, né? Ele ensinou mais do que operou o milagre. Todos os milagres que ele fez, eu creio que em todo momento os discípulos estavam ali aprendendo. Olha, vocês precisam ser exemplo e luz aonde vocês estiverem. Mas aí Jesus falou assim, até desde quando esse menino está assim? Desde pequeno. Gente, quanta dor esse pai deve ter sentido, né? Por ter seu filho rejeitado em tantos momentos e não poder ajudá-lo. Toda pessoa que é mãe e pai sabe que é muito difícil ver um filho passando por uma dor e você não poder ajudar. E quantas vezes nós, como seres humanos, passamos por dores que a gente não consegue expressar. Que às vezes a gente está entre família e nem a família consegue entender, porque humanamente falando é complicado. São as mágoas que a gente vem guardando, que a gente vem sentindo. Aí Jesus olha para aquele menino e para aquele pai, e o pai fala, se você puder, pode curá-lo, pode libertá-lo. Jesus falou, se eu puder, eu posso, porque Jesus pode todas as coisas. Jesus pode nos restaurar, Jesus pode limpar a mágoa, tudo aquilo que ninguém fez por mim, sabe? Não fizeram por mim quando eu precisei, não me escutaram quando eu precisei. Tem gente que fica guardando o dia, o minuto, o segundo que as pessoas não olharam para ela, não deram atenção. Pare de olhar para isso, porque o ser humano ele é falho, ele não é perfeito, assim como você não é, mas existe um que quer e que pode restaurar você, livrar você de toda essa mágoa, tudo aquilo que ficou, limpar o seu coração. Sabe, aquele homem, Jesus falou para ele se ele tinha fé, ele falou, Senhor, a minha fé é pouca, mas Senhor, acrescenta a minha fé. Tem versões que dizem assim, Senhor, acrescenta a minha fé, porque aquele pai sabia que se Jesus acrescentasse a fé dele, iria ser acrescentado. Então a Bíblia também nos diz que se nós não temos fé, que nós podemos pedir que o Senhor nos dá. Se você está passando por algum momento de mágoa, de frustração, me feriram, me machucaram e eu não consigo colocar isso para fora, que nessa hora você possa orar ao Senhor e falar para ele, Senhor, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode me libertar, me restaurar e refazer a minha mente para que eu não caminhe mais com essa mágoa, mas que eu caminhe em liberdade. Jesus está aqui, assim como esteve com aquele pai. E aquela criança, aquele adolescente, quando Jesus colocou a mão nele, ele foi liberto. E nessa hora, sinta Jesus colocando a mão sobre você, livrando você de toda a frustração, de toda a mágoa, de todo o sentimento de rejeição. Que me feriram. Você não vai mais viver assim. Você vai viver a partir do momento em que Jesus tocou em você. E quando Jesus toca, tudo se faz novo. Esse é um novo tempo de Deus para a sua vida. Jesus chegou, entrou na sua casa, entrou na sua vida e você irá viver uma nova história. Abra o seu coração para Ele, que você vai ver o que Ele irá fazer. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.